A exemplo do que fizemos ao estudar inserção, agora que nós vamos tratar da remoção, vamos começar também pela ideia. Ver conceitualmente qual que é a ideia de como fazer uma remoção na skip list, numa estrutura de dados de skip list, e verificar depois como implementar essa ideia, para conseguir fazer essa tradução. Então, a ideia é bastante simples. Nós vamos ter que buscar o nó, afinal, como que eu vou remover alguém que não está lá? Então, muito intuitivamente, começa com uma busca. Eu vou fazer a busca do nó. Toda vez que eu encontrá-lo, eu removo ele da lista na qual, do nível que eu estou, na lista que eu encontrei, e prossigo a busca no nível inferior. Eventualmente, eu removi ele de todos os níveis, de todas as listas nas quais ele aparecia, e daí eu só tenho que liberar o nó, fazer a liberação da memória no final. Tá bom? Então, notem que tem duas coisas diferentes aqui. Uma coisa é a liberação da memória daquele nó, que eu vou fazer no fim, mas eu tenho que fazer a remoção conceitual, mais do que conceitual, a remoção estrutural do nó da lista, porque senão a lista fica capenga, a lista fica desconectada. Eu não posso deslocar uma memória de um nó ali sem arrumar os ponteiros. Tá? Isso remete lá ao nosso estudo de listas ligadas em AED1. Aliás, outra coisa legal de skip lists é que, como elas são uma lista ligada ordenada com esteroides, uma estrutura, uma hierarquia de listas e tal, ela nos permite revisitar os conceitos de inserção, busca, remoção na lista ligada, claro que com mais sofisticação, mas é um jeito da gente revisitar os assuntos, que é algo que a gente gosta bastante de fazer ao longo desses cursos de AED, algoritmos de estrutura de dados 1, 2, porque nessa iteração, quando a gente revisita os assuntos, a gente vai compreendendo eles melhores. É difícil entender assuntos complexos vendo uma vez só na vida, É legal ter essa iteração. Então, tá legal. Dada essa ideia de que a gente vai fazer uma busca e cada vez que encontra o nó, tira ele da respectiva lista, da lista daquele nível que a gente está e continua nos níveis de baixo, vejamos o código da remoção recursiva, aqui, o remove R aqui. Eu vou ter esse tzinho aqui, que é um apontador de nós, que é o apontador para a lista no ponto em que eu estou agora. No início começa lá do nó cabeça, mas é do nível que eu tô, do ponto em que eu estou agora. A chave que eu quero remover, do nó que eu quero remover, e o nível da lista no qual eu estou tratando. Porque sempre que eu tenho ali um apontador T, eu tenho acesso, dado aquele nó T, a todos os níveis em que aquele nó aparece. Mas eu não sei em qual nível que eu estou navegando no momento, se eu não tiver essa outra informação aqui na variável nível. Tá legal. De posse disso, o que eu vou fazer? Eu vou ter essa variável auxiliar P. Tá? Pensem como P de prox. A gente não usou ele nas outras implementações porque a gente sempre fazia T pointer prox, mas aqui, para manipular, vai ser importante ter essa variável definida, o código fica mais simples. Então eu vou definir esse Pzinho, que é exatamente T pointer prox no nível em que eu estou. Tá? Então já fazendo aqui o desenho para vocês, eu vou pegar o desenho anterior como base, vou dar uma simplificada no que não nos interessa. Então imaginem que eu estou aqui nesse nível, que aponta aqui, no nível de baixo tem mais coisas, eu estou a princípio nesse nível aqui, tá? Eu estou aqui o nozinho T e o próximo nível ali. E daí vamos ter o P aqui, que é o T pointer prox, esse seria esse Pzinho aqui. Tá? Então por onde que a gente começa? Tá? Vamos ver o que esse if está verificando. Ele está verificando, olha, se P for igual a null, quer dizer, o próximo é o fim da lista, ou chave menor ou igual que P pointer chave, quer dizer, a chave que eu estou buscando, ela é menor ou igual que a chave do próximo. Quer dizer, em suma, esse if está verificando se não adianta continuar nesse nível. Não devo continuar a busca nesse nível. Tá legal? Uma outra forma de enxergar essa condição, eu coloquei aqui, não devo continuar a busca nesse nível. É verdade, é um jeito de ver isso, mas por que não devo continuar? Porque eu já cheguei na posição em que o nó que eu estou buscando, em que a chave, o nó que tem a chave lá que eu estou buscando, deveria estar. Tá? Note que se eu estou buscando ali num nível e eu cheguei no fim da lista, quer dizer, olha, se esse nó tivesse nesse nível da lista, ele devia estar aqui, a partir dessa posição, não está porque eu cheguei no fim da lista. Caso contrário, quer dizer, quando eu encontro que o próximo, que o P aponta para alguém que tem chave maior ou igual à minha, de duas uma, ou ele tem chave igual à minha, então eu estou de fato lá, ou então
é alguém já que é maior do que eu, que tem uma chave maior do que a minha, então eu devia ser inserido logo antes do que ele. De qualquer forma, eu cheguei no lugar, entre aspas aqui, em que o nó deveria estar. Mas e aí, ele tá ou não tá? Né? Se eu entro nesse if é porque eu cheguei no caso, eu cheguei na posição, naquela lista, em que o nó deveria estar. Bem, a próxima coisa para verificar é se por acaso ele está. Porque se ele está naquele nível, tem que ser removido. Eu tenho que remover, lembrando a ideia lá, remover de todos os níveis em que aquele nó aparece. E é isso que esse próximo if aqui vai fazer. Ele vai verificar, olha, se por acaso o próximo ali não for nulo, quer dizer, então existe de fato um próximo, não foi só o fim da lista que me fez chegar à conclusão que não adianta continuar buscando nesse nível, eu tenho que verificar, olha, se ele não for nulo, por acaso a chave dele é igual à chave que eu estou buscando, a chave do próximo, tem que ser essas duas condições, né? Por que eu não posso colocar só essa segunda condição direto, chave igual a p pointer chave? Porque se por acaso o p for nulo, isso vai dar um acesso de memória em posição inválida, né? Pode dar um segmentation fault ou o programa fazer bobagem. Então eu verifico essas duas coisas. Se o próximo não é nulo e a chave dele é igual à minha, então não só eu cheguei no lugar em que o nó devia estar naquela lista, como ele está lá, né? Ele de fato está nesse nível. Nesse momento, eu tenho que fazer a remoção. É isso que acontece dentro desse if aqui. Só que, como eu falei, tem dois tipos de remoção aqui. Uma remoção que a gente vai fazer a cada nível, que é arrumar os apontadores para tirar o nó da lista. E outra remoção que a gente faz quando chegar no final. Tá? Então, essa remoção de simplesmente tirar o nó da lista se resume a isso aqui. Olha que elegante. T pointer prox nível recebe P pointer prox nível. O que eu estou fazendo aqui? E para isso vai ser muito útil o desenho ao lado. Olha só, imaginem que o nó que eu estou buscando é esse que está marcado, cuja chave está marcada de roxinho ali. Né? É o nó que está apontado por P. Eu tenho que tirar ele dessa lista, então eu tenho que arrumar esse apontador aqui, ó. Você poderia pensar, esse também. Mas esse aqui é do nó que vai ser removido, então eu nem me importo com ele. Por isso que é um apontador só que eu tenho que arrumar, basta uma atribuição. Então essa atribuiçãozinha aqui, que eu vou chamar de A, ela corresponde a fazer isso aqui, olha. T pointer prox naquele nível, agora aponta para P pointer prox, para onde que o P apontava. Fiz a conexão direta, né, entre o meu antecessor, o antecessor do P, que é o T naquele nível, e o P pointer prox, o meu sucessor. E daí o P já não está mais amarrado nesse nível da lista. Posso liberar a memória do P? A princípio não, porque eu tenho que remover ele dos níveis de baixo também. Mas e se for o nível 0? É isso que esse if aqui dentro, né? Se tem 3 ifs encadeados, vejam vocês. É isso que esse if está verificando. Se for o nível 0, aí sim, libera a memória dos apontadores para prox, porque lembra que a gente alocou um vetorzinho de apontadores, né? Uma coisa à parte, então libera eles. Daí libera o P. Só para deixar claro aqui, eu vou usar o desenho. Mais uma vez eu vou replicar esse desenho, ver bem passo a passo com vocês aqui. Então qual que é a ideia aqui? Olha, vamos chamar esse passo de B e esse passo de C. O B está liberando esse cara aqui. Isso aqui que é o B. É liberar o P pointer prox, né, o vetor inteiro. E o C é liberar o próprio registro do nó ali, que tem a chave e tudo mais. Tá bom? Já que eu estou removendo, é isso que eu faço. Então o B e o C são respectivamente liberar nessa ordem. Tem que ser nessa ordem, tá, gente? Porque senão eu perco acesso a esse cara aqui. A menos que eu guardasse uma variável auxiliar, mas bobagem fazer isso, né? Então, de qualquer forma, e essa liberação é a que realmente vai desalocar a memória do sistema. Falar, ó, não estou mais usando esse nó, pode acabar com ele mesmo. No entanto, só posso fazer isso quando o nível for igual a 0. Se não, eu só libero ali, faço a operaçãozinha A, que reconecta a lista ali, remove conceitualmente, estruturalmente o nó da lista daquele nível e vou para o nível de baixo para continuar o trabalho. Então notem, né, até reforçando isso, que se eu entrar aqui no if nível igual a 0, aí realmente acabou, porque eu já estou no nível 0, eu já tirei o nó então de todas as listas em que ele aparecia, em todos os níveis acima que ele estava. Acabei de liberar com as operações B e C aqui, liberar a memória dele, e devolvo 1 só dizendo sucesso. Tá? Esse return 1 aqui, vocês podem corresponder como sucesso. Por quê? Porque toda remoção ela tem um risco, né? Tem o risco de não achar o elemento, e daí eu não tenho que remover.
Então se eu sair por aqui é porque de fato eu encontrei o elemento e sucesso, removi ele. Tá bom? Saindo por ali é esse o caso. Se não for isso, vamos olhar esse ponto aqui, ó. Esse ponto mais abaixo, eu ainda estou dentro daquele primeiro if. Eu ainda percebi que não devo continuar a busca nesse nível, porque já encontrei a posição em que o nó deveria estar. Mas se eu não entrei nesse segundo if aqui, né, nesse ifzinho aqui de cima, se eu não entrei nele, ou se eu entrei, mas não saí por esse return, né, eu só entrei ali, fiz a remoção, de qualquer forma, o que eu tenho que fazer é continuar aqui nessas operações de baixo, aqui nesse próximo if e nesse return. E o que eu estou fazendo neles? Bem, o normal seria, vou até apagar a setinha para olhar as linhas de baixo para cima aqui. O que eu espero fazer é o que esse return está mandando fazer aqui. Olha, o que tem na frente desse return? Ele fala, tá legal, você já encontrou, já removeu desse nível em que você está, né? Remove do nível de baixo, então. Então continue a remoção a partir do próprio nó T, buscando a mesma chave, mas no nível -1. Então isso aqui continua a remoção. Então, no entanto, existe o caso de eu estar no nível 0, né? Eu ia mandar remover no nível de baixo, mas não tem mais nível de baixo. Eu estou no nível 0, só que eu não saí por aqui, ó, eu não acabei entrando nesse if. Né? Por quê? Porque eu nunca de fato encontrei o nó, eu só fiquei encontrando a posição em que ele deveria estar em todos os níveis da lista, fui descendo na hierarquia, e ele não estava em nenhum. Eventualmente eu cheguei no nível 0, onde todos os nós deveriam estar, ele também não estava lá. Então isso é o caso quando eu não entro nesse if aqui, quer dizer, não achei de fato o nó, só entrei nesse primeiro, que nos diz a posição em que ele deveria estar, e daí se dá essa combinação de eu encontrei a posição em que o nó deveria estar, e eu estou no nível 0, mas o nó não está lá, acabou, então ele não está na lista, return 0, quer dizer, devolva fracasso. Tá? Isso é importante para eu saber se um nó foi de fato eliminado ou não. Notem que depois que eu faço uma remoção, o nó será eliminado da lista. Se não tiver repetição, pelo menos, aquela lista não terá mais aquele nó. Mas para saber se aquele nó nunca esteve lá ou se ele estava e foi removido, vai depender desse return aqui. Por isso que eu fiz questão de fazer essa diferença. Se eu volto nesse return 1 aqui, é porque eu removi de todos os níveis, quando cheguei no nível 0, desaloquei ele e saí. Se eu entrei nesse if aqui, é porque embora eu tenha achado a posição do nó, eu nunca o encontrei de fato, então eu só devolvo 0 dizendo, ó, não tinha o que remover. Fiz a busca certinho lá, mas ele não estava lá, ele não estava onde ele devia estar. Tá bom? Então tudo isso aqui está dentro desse if, que é o if de quando eu não devo continuar a busca nesse nível, porque eu já cheguei no lugar em que o nó devia estar. Ele pode estar, pode não estar, tem que remover ou não, pode ser nível 0 ou não, tudo isso a gente já tratou. Falta aquele outro caso, que é, talvez eu não tenha chegado ainda na posição da minha lista atual onde ele devia estar. Então essa comando singelo aqui que é importante, porque na lista, na skip list, reforçando para vocês, isso foi verdade na busca, na inserção, continua sendo verdade na remoção. Quando eu estou percorrendo a skip list, eu tenho a navegação vertical, que é quando eu desço de um nível para o outro, mas eu tenho a navegação horizontal também, que é quando eu simplesmente avanço para o próximo nó. É isso que eu estou fazendo aqui, né? Quando eu faço, olha, agora eu mando remover a mesma chave, mesmo nível, mas é t-pointer prox. Tá? Então o nó que eu vou passar, o meu nó ancorado agora não vai ser o t, vai ser o seguinte dele. Tá legal? E notem que eu nunca vou chegar aqui se t-pointer prox não existe, porque se t-pointer prox for null, quer dizer, p é null, eu já teria entrado no if ali em cima, né? Se p for null, eu entro no if com certeza. Então eu só continuo se a lista ainda me permitir continuar. Tá legal? Foi um pouquinho prolixo aqui, não que vocês estejam surpresos com isso, né? Mas tem mais uns últimos detalhes para ver aqui. Da remoção mesmo é um único detalhe. Essa funçãozinha tsRemove aqui é ela que encapsula a chamada. Diferente da inserção lá que eu tinha que escolher nível aleatório, depois alocar o nó para depois mandar inserir. Aqui a remoção é simplesmente, olha, remove essa chave. Eu chamo o remover recursivo aqui, passando lista, chave, nível max, e ele remove. No entanto, eu uso, a única a complexidade maior que tem aqui eu uso o que voltou da minha função, se foi 0 ou 1, para desencadear esse decremento no número de níveis. Esse if aqui, ele só vai dar verdadeiro se eu devolver 1.
indicando sucesso, indicando que, olha, realmente removi. Se for esse o caso, o número de itens vai ser diminuído. Se não, o número de itens vai permanecer igual. Tá? Então, para isso que serve esse envelopamento aqui, é só para cuidar desse detalhe. A eficiência, nenhuma novidade, mesma coisa. Estou fazendo uma busca. É uma busca que, quando encontro nó, também faz essa correção na lista, lá remove ele da lista, eventualmente apaga, libera a memória, mas é só um custo constante a mais. O número de comparações, o número de passos é o mesmo lá da busca, que é, em média, D sobre 2 vezes log de n na base D. Lembrando vocês que esse primeiro aqui, vou até destacar para lembrar vocês, isso aqui corresponde ao número médio de passos por nível, e esse aqui corresponde, com mais detalhes, a gente viu a análise lá, mas só para lembrar vocês, né, é daí que vem isso. Com D fixo, isso é a mesma coisa que a zão de log de n, proporcional a log de n. Tá? Que é legal, né, porque log é uma função que cresce muito menos do que o número de elementos n. Então, está legal, sendo D maior ou igual a 2, o nosso fator de dispersão que a gente já está acostumado. Para finalizar toda a nossa aula sobre skip list, eu quero deixar um bônus aqui, um bônus que vai se converter aqui num desafio. Então, qual que é a informação bônus? A informação bônus é que, curiosamente, todas as nossas funções de busca, de inserção, embora recursivas, elas apresentam recursão caudal. Recursão caudal é quando a chamada recursiva é a última coisa que você faz numa linha de processamento naquela função. Tá? É sempre o final da função. Vocês podem ver aqui na remoção, dá para ver isso, olha só. A chamada recursiva está aqui logo antes do return, ou aqui logo antes do return. Tá? Então, vocês vão ver que isso é verdade sempre. Mesmo tendo 2 pontos de finalização, os 2 são logo antes do return. Então, é recursão caudal, tá? Mesmo que tenha várias caudas, entre aspas. E o que isso tem de especial? O que isso tem de especial é que é muito fácil converter uma função recursiva quando ela tem recursão caudal. Basicamente, o que eu faço é que quando eu chego no final, o que eu faço é que eu vou envelopar a função com um laço. Tá? Eu vou ter um while ali, um laço. E quando eu chego no final desse laço, onde eu faria a chamada recursiva, pensem comigo um instante. Quando eu estou fazendo uma chamada recursiva, o que eu estou falando recomeça essa mesma função com a qual eu estou trabalhando com novos parâmetros. Só que como eu nunca vou ter que voltar, porque aquela é a última informação que vai vir para mim, aquela é a última instrução, eu posso simplesmente fazer a atualização dos parâmetros logo antes do final desse while que vai substituir a chamada recursiva. Eu atualizo os parâmetros para os novos parâmetros e volto para o começo da função. Esse laço ele envelopa toda ela, então ele volta lá para o começo com os novos parâmetros. É equivalente a eu ter a chamada recursiva. Daí tem que tomar cuidado só com o caso de finalização, caso base, coisas assim. Tem que corrigir algumas coisinhas, mas é basicamente isso. Você consegue converter recursão caudal para algoritmo iterativo. Fica aí como desafio, então, implementar uma versão iterativa das funções da skip list. Tá? É um bom exercício tanto para entender mais sobre a skip list quanto para entender mais sobre a recursão e a relação da recursão caudal com algoritmos iterativos.